Esqueci aquela hora de gravar. Olá, meus queridos jovens, tudo bem? Eu sou o professor Arimateia e estamos aqui mais uma vez para a nossa aula 8.1, que vai falar sobre população, só que dessa vez nós iremos falar do Brasil, tá? Portanto, fique atento, os conceitos vocês já aprenderam, os gráficos nós vamos com ele aqui. Em nome do governo do Estado de Rondônia, da Secretaria Estadual de Educação, de toda a equipe da mediação tecnológica e de nós, professores de Geografia, professor Arimateia, professor Jorge, professor Rogério, junto com a nossa querida intérprete, professora Kleffer, estamos aqui para levar até vocês, mas aquela aula que vai te ajudar não apenas crescer para o Enem, mas você crescer como pessoa, porque você agora vai entender os detalhes da população brasileira. Dentro dessa população, nessa aula de hoje, nós temos aí na tela, ó, vamos entender o crescimento da população brasileira, a teoria da transição demográfica, isso no Brasil, e a composição etária e os impactos sociais. Vamos entender a nossa habilidade, como essas transformações impactam na ordem econômico-social. Vejam bem, olha no texto aí que nós temos, ó. Há pouco mais de um século, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes, o equivalente hoje a menos da metade da população do estado de São Paulo. Segundo o IBGE, das populações dos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência 1º de julho de 2020, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em relação a 2019. Observe como os dados são atualizados, tá? Portanto, essa equipe top de geografia levando números até vocês que não estão nem nos livros de geografia ainda. Portanto, parabéns a toda essa equipe aí por esse trabalho maravilhoso, tá? Vamos aqui agora. Vem aqui comigo agora. Viu? O texto aqui para explicar isso, ó. 1872, ó. Tinha 9,9 milhões de habitantes. Vou dar um pulozinho aqui, ó. Nos anos 60, quando eu nasci, ó, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes. Só que você tem que levar em consideração que este período aqui, que vai de 50 a 70, é o grande momento da nossa Revolução Industrial, o homem deixando o campo e vindo para a cidade. Aí está lembrado de que, ao sair do campo para a cidade, houve uma melhor qualidade de vida, houve o que é denominado por alguns demógrafos como explosão demográfica. E aí, olha só, em 70 já chegamos a 93 milhões, observe aqui que aumentou 20 milhões, mais de 20 milhões, aqui mais quase 30 milhões, e aí, vejam que nós vamos estar aqui em 2000, ó, com 169 milhões. Se você observar, aqui o crescimento já começa a diminuir. Por quê? Aquele fato que nós vimos em geografia no mundo começa a atingir aqui, ou seja, a transição demográfica já chega ao Brasil, tá? Veja só, continua lendo o texto, tá? Isso aqui é um texto, tá, gente? Não precisa, ó, você ficar lendo outro. Observe aqui, ó, 2001, ó, evolução da população no Brasil, nos últimos anos, ó, de 2001 a 2017. Estou triste porque eu não estou aqui, ó. Ah, não, eu estou, não morri, tá? O infográfico, 30 de 8 de 2017, tá? Aonde foi buscar o infográfico, tá aqui, ó. Veja como é que tem aqui, ó, ano a ano, tá? Até 2017, ó, 207 milhões. E aí, onde foi que você nasceu? Qual o período que você nasceu? Nasceu antes disso aqui? Mas observe o quê? Que nós temos um crescimento pequeno. Um crescimento pequeno. Nós estamos falando de quem? Do Brasil. Olha o vento que está passando aqui, ó. Tá? Top, ó. Veja só. Vamos lá, mas na sequência.
Aqui nós já temos uma imagem mais triste. Antes de ler o texto, observe as duas imagens. Observe o crescimento populacional, o que trouxe, ó, os impactos ambientais. Ah, mas essa Arimateia é só na água. Sim, gente. Então, cuidado, esses impactos ambientais de um modo geral. Isso é a falta de saneamento básico. Olha só aqui a pobreza, olha só. Pare para pensar quando você estiver desperdiçando, principalmente alimento. Olha só, olha a disputa aqui, ó. Olha quem é aqui, ó. Olha o bicho que tem aqui, ó. Bicho homem, muito triste. É uma imagem muito triste. E essa imagem deixa a gente bem triste. Tá? Vamos lá, o que diz agora lá em cima, ó. Olha o texto. A dinâmica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir de 40, com a queda de taxa de natalidade, de mortalidade nos países subdesenvolvidos em razão de conquista da medicina e o relativo na área de saneamento básico e o relativo avanço na área de saneamento básico. Portanto, eu sou fruto desse período que é chamado de explosão demográfica, anos 50, 60, 70. No Brasil, teve o que era denominado de explosão demográfica. Tá? Diante disso aí, o que é que nós temos? Ó? Esse processo acelerado foi contínuo até 1960, quando o crescimento populacional brasileiro atingiu o ápice. Que ápice? É o ponto mais alto, com taxa média de crescimento de quase 3% ao ano. 3% é muito alto. Vem comigo novamente aqui na tela. Ó. Se você não sabe o que é o ápice, olha aqui, ó. 2,99%. Olha em 70, 2,89%, portanto já começou a diminuir. Olha em 50, 2,39%. Portanto, eu, Arimateia, sou da década que a turma trabalhava muito. Ó. O meu pai era agricultor, portanto ele trabalhava de dia na agricultura e você já sabe de noite o que ele ia fazer, né? Portanto, o crescimento foi grande, tá? Anos 80, ó, aqui eu não casei ainda, eu já casei aqui, ó, olha a preguiça de fazer filho, ó. Olha o crescimento como é baixo. Por quê? Pensem sempre, a grande mudança que ocorreu no Brasil não é dos homens, é das mulheres. Portanto, mulheres, vocês parabéns, vem cá comigo. Olha só, vocês com o avanço da educação, do fim do casamento precoce, a mulher agora casa mais tarde, ela está preocupada em estudar, da busca pelo mercado de trabalho, da dificuldade de criar filhos na cidade, do avanço da medicina com anticoncepcionais, falei 5, ó, educação, trabalho, melhoramento sanitário, anticonceptivos e o fim do casamento precoce. Esses 5 fatores vão levar a população brasileira a um grande equilíbrio. Isso vai refletir, no que nós vamos ver na sequência, em questões socioeconômicas. Portanto, no meu período, eu já falei isso na aula passada, nós estamos na aula 8.1. Na aula 6.1 eu falei que para eu entrar na 5ª série foi preciso fazer uma provinha, que naquela época eu não era obrigado a estudar e não tinha escola para todo mundo, que estava assim, ó, de meninos. Quando eu falo meninos, entendam, meninos e meninas. Hoje em dia não. Você tem de estar preocupado com o quê? A longo prazo, com a previdência social. Com a previdência social. Tá? Qual é a terceira idade? A partir dos 60 anos, por isso que tem um estatuto. Por isso que tem um estatuto. Temos de chegar com boa qualidade, gente. Qualidade de quê? De vida. Portanto, temos de ter distribuição de renda. Qual o país mais rico do mundo até hoje? Ainda é os Estados Unidos. E quantos anos tem o presidente dos Estados Unidos? Foi eleito agora. Joe Biden. 78. Por isso que eu, Arimateia, vou chegar aos meus 80 anos sendo professor de boa qualidade. Porque eu gosto da energia positiva de vocês. Joe Biden gosta da política, está mais de 50 anos na política. A mulher conquistou espaço.
No Brasil, nós tivemos uma presidente que era mulher, agora recentemente. Tudo bem, sabemos muito bem o que ocorreu com relação a ela, por trás disso tudo tem todo um processo histórico. Mas a mulher antes tinha duas funções, era cama e mesa. A mulher não, agora ela é uma pessoa que tem uma participação muito forte na economia. E você, mulher, cada vez mais estude para passar à frente dos homens, que a nossa sociedade ainda era machista, tá? Portanto, você vai crescer com isso. Portanto, precisamos de vencer essas dificuldades com um equilíbrio entre mulheres e homens, porque as mulheres têm uma grande capacidade. Só para deixar claro para vocês que hoje a pessoa que atingiu o doutorado mais rápido no Brasil é uma mulher. Tá? Foi essa semana, tá? Nessa última semana de abril de 2021, lá em Goiânia. Portanto, as mulheres estão vencendo. E quem tem a maior expectativa de vida? As mulheres, porque elas se cuidam. Ok? Vamos em frente. Vem comigo novamente aqui. Veja o que eu expliquei agora. Brasil, taxa de crescimento populacional. Ok? É só você observar o gráfico, ó. Não tem muita coisa não. Ó. Crescimento populacional, veja aqui, ó. 2013, ó. 2014, 15, 2015, 16, aqui 2016, 17 o crescimento diminuiu. Veja só que vai diminuindo, ó. Aqui aumentou novamente. Isso é um gráfico. Quando eu tenho um crescimento populacional, isso aqui a longo prazo, o crescimento vai ser negativo. Lembre que lá atrás nós tivemos um crescimento de 3% ao ano. Nós temos aqui menos de 1% ao ano. Portanto, isso aqui é um crescimento a longo prazo negativo, tá? Não é top? É lindo a geografia. Estudar esses gráficos aí é muito top. População, eu fiquei aqui 3 dias falando população, não me cansa, é muito bom. Outro gráfico, venha comigo aí, ó. Já falei isso mais de uma vez, portanto, não precisa nem a Clef traduzir para vocês, porque está na cara, meu filho. A população do mundo trouxe transformação com isso aqui, ó. Com urbanização. Tá aí, ó. Fecundidade. Lembra desse conceito? Número de filhos por mulher. Ah, professor, sou homem, tem 10 filhos. O problema é teu, tá? Quem determina a quantidade de filhos são as mulheres, não são os homens, não. Olha aqui nos anos 40, 6,16 filhos. Imagina vocês aí, meninas, tendo isso aqui de filhos, hein? Faz um levantamento aí na sala de aula com vocês. Meu querido professor, minha querida professora que estão com vocês aí, tá? Faz o levantamento junto às meninas. Quantos filhos querem ter cada uma? Quanto o total de meninas que tem em sala de aula? E esse total de filhos dividido pelo total de meninas. Vai dar isso, quantidade de filhos. Que muitas vezes o cara pergunta assim, professor, quer dizer que vai ter os 6 filhos e um pedacinho do outro? Não, meu filho, isso é matemática. Isso é matemática. Olha hoje, isso em 90, ó, 1,9. Lembra que eu falei para vocês que quando passa abaixo de 2, o crescimento vai ser negativo, portanto, a longo prazo, o que é que nós temos? Um crescimento negativo. Crescimento negativo. Moleza isso. Outro gráfico ainda, não precisa falar nada aí, ó. Puxa, mas professor, e a professora Clef, para você explicar isso aí? Não. É no observação o gráfico aqui, ó. Evolução da taxa de fecundidade. Aí no caso aqui, só se for em... nós temos Libras e quando a pessoa tem deficiência visual como é o nome daquele alfabeto? Braille, né? Olha só se for em Braille, tá? Mas não sendo em Braille, tá aqui na cara, ó. Família menor, cada vez mais mulheres optam por não ter filhos. Olha aqui mostrando os dados aqui, ó. Distribuição de número de filhos por mulher, 2004, tinham 23% das mulheres tinham 3 ou mais filhos. Se alguém conhece, essas mulheres estão aí, ó. Não tem filhos, 36%. 1 ou 2 filhos, 39%. Professor Arimatea, você tem quantos filhos? Eu não sou mulher, tá? Sou homem, portanto eu não entro aqui. Fica quieto no teu lugar aí, tá? 2014, diminuiu mais, 3 ou mais filhos.
38% das mulheres não têm filho, ó. E são números de quem? Da OCDE, ó. OCDE, ok? É a evolução da taxa de fecundidade. Portanto, ó, no Brasil aqui, 2018, portanto, média mundial, a gente tem 2,5 filhos, mas está diminuindo. Olha aqui como é que está a queda, ó. Já tivemos aqui. E o que é a OCDE? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São os países ricos. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mulher de 15 a 19 anos de idade. É o período fértil. Nós já vimos isso. Tudo bem? Isso é um gráfico para você ler. Isso é um texto. Outro gráfico. Olha que moleza esse outro gráfico. Taxa de fecundidade por mulher. Com certeza, debata aí com o seu coleguinha. Qual a região que tem o melhor IDH do Brasil? O que é IDH, professor Arimateia? Índice de Desenvolvimento Humano. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O melhor IDH do Brasil é a região sul do Brasil. Olha aqui 2010, ó. Qual a região que tem menor quantidade de filhos? Sul e Sudeste, onde estão os melhores índices de desenvolvimento humano. Está aqui, ó. Quais são as regiões mais pobres do Brasil? Norte. Está aqui o Norte, está aqui o Nordeste. Maior número de filhos por mulher. Brasil, ó. Vejam que o Nordeste e o Norte têm um número de filhos maiores do que em relação ao Brasil. Ou seja, aquilo que nós já aprendemos. Condições socioeconômicas mostram muito bem a quantidade de filhos por mulher, tá? Moleza isso aqui. Agora vem na tela. O que é que nós temos aí na telinha? Vão lendo aí, tá? Dá uma lida nisso aí. Leu o textozinho aí, ó. A queda se dá principalmente em relação às mudanças no modo de vida das mulheres. Cada vez mais para o mercado de trabalho, optando por ter filhos mais tarde ou não tê-los. Além disso, há questões como o custo para a criação dos filhos, o desenvolvimento profissional, a distribuição de pílulas anticoncepcionais e de preservativo gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde e as noções de planejamento familiar. Meu Deus, isso é muito fácil, meu filho. É top das galáxias. No caso das mulheres de famílias mais pobres, o trabalho extradomiciliar tornou-se imprescindível para a complementação da renda familiar. Em cerca de 25% dos domicílios da renda feminina passou a ser a base do orçamento doméstico. Veja só, olha como é que ocorre isso. Ó. Fatores de redução da taxa de fecundidade. Veja essa tela como está linda, maravilhosa. Opa, eu malutei, deu uma louca aqui, ó. Passei, foi tudo. Achei muito bonita a tela. Teoria da transição demográfica. Cheguei! Isenção da figura feminina no mercado de trabalho. Tá? Nível de escolaridade. Métodos anticoncepcionais. Aumento do custo de vida. Educação, saúde, alimentação, lazer e casamento tardio. Fácil, né? Isso aí é muito mais fácil que arrumar emprego no Brasil. Próximo. Taxa de fecundidade. Portanto, veja aqui comigo. Ó. Precisa ler alguma coisa? O que é que nós temos aqui? Um cartaz, tá? Que diz, ó, taxa de fecundidade, tá? Brasil por escolaridade. Por escolaridade. Mulheres que concluíram pelo menos um ensino médio secundário, um filho.
Mulheres menos instruídas, 3 filhos. Ah, professor, como assim? Puxa, quem tem mais conhecimento sabe aonde quer chegar. Filhos não significa dizer que filhos você não pode evoluir, mas filhos traz mais dificuldade. Agora, vem comigo aqui. Se você aprendeu o que era taxa de natalidade, o que é esse o quê? Estão lembrados? O conceito de taxa de natalidade? Aquele que é o número de nascimento vezes 1000 dividido pela população absoluta. Taxa de mortalidade é o contrário, é o óbitos, né? Número de mortes vezes 1000 dividido pela população absoluta. Vai dar igual a quê? Crescimento vegetativo. É uma continha assim, ó. CV é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Ok? Veja só. Olha aqui o crescimento vegetativo. Fase 1. Nasce muito e morre muito. Crescimento vegetativo baixo. Baixo. Segunda fase. Aceleração demográfica. Nasceu muito, morreu, está em queda. Crescimento demográfico rápido. Terceira fase. Caiu a natalidade, caiu a mortalidade, desaceleração demográfica. Fase 4. Estabilidade da população. Aqui, ó. O que é que caiu? O crescimento vegetativo. Meu filho, está muito fácil isso aqui. É isso que você tem que saber na hora de uma prova, de um vestibular, de um Enem, para você ter conhecimento. Mas é só para o Enem? Não. Isso aqui é para o seu dia a dia, meu filho. É só saber ler. Isso aqui, o telejornal mostra isso constantemente, você muitas vezes não sabe ler. Um gráfico é fácil, é moleza. Vamos mais. Tá aí? Ok? Isso aí nós já estudamos. Teoria da transição demográfica refere-se à mudança na relação da taxa de natalidade e mortalidade verificada a partir da metade do século XVIII. Nós estamos pegando geral. Porque no Brasil foi quando? Depois dos anos 70 do século XX. Toma cuidado com isso. Não confundir mundo com o Brasil. A transição demográfica no Brasil é recente. Tudo bem? Outro lugar aí nós temos na tela, ó, explicando fase por fase. Outros países de industrialização tardia iniciaram a sua transição demográfica apenas na década de 90, como é o caso do Brasil. A primeira fase, século XVIII, final do século XIX, da transição demográfica caracteriza pela queda acentuada das taxas de mortalidade devido às conquistas da medicina e à infraestrutura do saneamento de higiene. Taxa de natalidade alta, elevado crescimento populacional. Na segunda fase, final do século XIX, metade do século de 1950, a estabilidade de mortalidade em patamares baixos e a natalidade apresenta queda elevada, acarreta um recuo progressivo no crescimento populacional. Na terceira e última fase, o crescimento populacional tende a se estabilizar. A taxa de natalidade e mortalidade em patamares baixos e semelhantes praticamente anulam-se. Essa fase, conquistada pela maioria dos países europeus no fim do século XX, é conhecida como estabilização demográfica, que vai trazer consequências para onde? Para a composição etária que impacta diretamente no social e no econômico. Veja no azulzinho. Ao mesmo tempo que resulta do estágio de desenvolvimento socioeconômico, a distribuição da população em faixa etária causa impacto na economia, na divisão de recursos em saúde, educação, formação profissional e outros. Veja só o que nós temos aqui na tabela. Veja aqui, vem comigo aqui, tá? Quem disse isso? IBGE. Você está com menos de 19 anos? Você é o quê? Jovem. De 20 a 59 anos? Adulto. Aqui, idosos, acima de 60 anos. Portanto, eu vou chegar aqui, ó, um velhão todo enxuto, gostosão. Tá? Isso é Brasil, meu filho. Você tem de chegar aqui com qualidade de vida. Qualidade de vida não é só ser rico, não é ser feliz com a vida. Ok? Portanto, veja só como é que nós temos aqui, ó. Outra maneira.
O Brasil é considerado um país em processo de envelhecimento. Ó. O que, que nós temos muito? Olha aqui, ó. 0 a 14 anos. Olha como vem caindo, ó. 15 a 64 anos, ó, em 96. Olha aqui como vem aumentando aqui, ó. Tá vendo que está aumentando? E olha aumentando a população de idosos. Se eu tenho muito jovem, eu preciso investir em educação. Se eu tenho aqui, preciso de trabalho. Se eu tenho aqui, aposentadoria, previdência social. Quando mexe em previdência, todo mundo fica revoltado. Aqui, o Brasil está nisso aqui, ó, bônus. Bônus demográfico. Bônus demográfico. O que é que significa isso? Que eu tenho muita mão de obra. É o momento do Brasil crescer. Mas, para tanto, nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise sanitária, que triste. Triste. Vamos em frente? Não precisa sair aqui da telinha aqui não, ó. Nós estamos aqui com a pirâmide etária. Olha o verdinho, 2012. Gente, o que nós aprendemos até agora? Que até 19 anos... Opa, não quero agora não, tá? Sai daí. Até 19 anos são jovens, portanto, a base, isso daqui é base. Ok? 0 a 19, base. Daqui, dos 20 aos 60 anos, isso aqui é o corpo da pirâmide, são os idosos. E aqui é o quê? O ápice, o topo da pirâmide, acima de 60 anos, ok? Observa aqui, desse lado da Arimateia, tu está olhando para cá, do seu lado direito, está desse lado aqui, seria homens. Resumindo, para você entender melhor, quem vive mais são homens ou mulheres? Portanto, esse lado aqui, mulheres, deste lado aqui, homens, ok? Portanto, as mulheres vivem mais do que os homens, ok? E aí, observa aqui, ó, 80 anos ou mais, como tem gente chegando aqui, tá? É chamada expectativa de vida. Expectativa de vida. Quantos anos você tem hoje? 17? Portanto, para você chegar aos seus 58, faltam, ó, 41 anos. Parece muita coisa, mas olha a minha idade aqui, a idade de vocês aqui, ó. Só tem dois caminhos. Ou você morre ou chega lá. E eu quero chegar muito feliz. Eu quero botar mais o quê? 40 anos aqui, tá ótimo. Tá ótimo. Viver com o Oscar Niemeyer, tá? Você sabe quem era o Oscar Niemeyer? É aquele arquiteto que planejou Brasília. Quando ele estava pertinho aí, com 102 anos, perguntaram se fosse planejar Brasília hoje, você planejava ainda um avião ou o que era? Isso foi uma cadeia. E aí fica para vocês analisarem, tá? Ele trabalhou até 104 anos. E aí nós temos o envelhecimento da população de um país, representa a elevação dos gastos de previdência pública, pois aumenta o montante do tempo de pagamento, despesa da previdência, assim como reduz a médio e longo prazo a arrecadação, devido à diminuição de jovens e, consequentemente, de adultos. Muito fácil essa nossa aula de hoje, é um top, tá? Muito importante, tá? Mas, claro, você não pode esquecer que a Secretaria do Estado da Educação, com o governo do Estado de Rondônia, está preocupado com você. E portanto, ele tem um material aí top mesmo para te levar às melhores universidades do Brasil, com o nome Trilhando Rumo ao Enem, agora vai Enem 2021. Na aula 6, no volume 3, já demora, tá? Mas vocês vão receber esse material. Tem lá, Problemáticas Socioeconômicas Mundiais. E quais são os problemas que nós temos lá? Um é esse, que nós estamos vendo aqui na nossa aula. Qual, Arimateia? Não entendi, foi nada, tá? Foi mesmo, rapaz, que pena. Eu não estava falando agora para vocês que a população do mundo está envelhecendo? Isso é um problema econômico mundial.
Por quê? Aonde é que está envelhecendo mais? Nos chamados países ricos. Portanto, esses países ricos estão aumentando as despesas com previdência social e estão vendo muito chegar para eles a migração de pessoas que vêm de países pobres, como na África, sem qualidade de mão de obra. Até isso tem que pensar. Se você quer ir embora do Brasil para um país mais rico que o Brasil, como os Estados Unidos ou Europa, você será bem aceito se você tiver um nível melhor educacional. Fica isso bem claro, tá? E um outro problema que nós temos num mundo muito forte, que tem muito no Brasil, é esse aqui, ó. Exclusão social e pobreza no Brasil. Como é que nós percebemos isso? Lembra que nós vivemos imagens de pessoas lá nos lixões buscando a sua sobrevivência? Aonde é que nós iremos encontrar essas imagens com tamanha desigualdade social? São nos países que têm uma má distribuição de renda. Esses problemas sociais afetam toda a economia. Porque a economia precisa de um mercado consumidor. Esse mercado consumidor tem poder aquisitivo para comprar os seus produtos. No momento que eu não tenho emprego, que é um dos fatores no cenário mundial, eu não vou ter com o que comprar. Esse é um caso seríssimo do desemprego. Nós temos dois tipos de desemprego. O desemprego provocado por crises econômicas, que recebe o nome de desemprego conjuntural. Essa crise que nós estamos vivendo agora é a crise sanitária que trouxe crise econômica, portanto, é um desemprego conjuntural. Mas toda a tecnologia que nós temos no mundo, e a cada dia chegando novas tecnologias, eles vão trazendo desemprego tecnológico. Isso gera muitas vezes exclusão social. E as indústrias buscam regiões que têm muitas vezes mão de obra barata, abre aspas, que oferecem mais vantagem para elas, como infraestrutura, estabilidade política, estabilidade econômica. Essa exclusão social pode gerar graves problemas sociais para um Estado. Quando eu falo Estado, eu não estou me referindo ao Estado de Rondônia, ao Estado do Amazonas, estou me referindo ao Estado-nação. Busca o conceito de Estado-nação em filosofia, em história, você vai ver isso aí. Está lembrado das aulas de sociologia? Os movimentos sociais. Qual é o movimento que você conhece que tem como objetivo a diminuição da exclusão social no Brasil? Nós temos aqui no Brasil um sociólogo, ele já morreu, chamado de Betinho, Herbert de Souza. Ele foi um grande sociólogo no Brasil, que ele foi um dos encabeçadores pelo desenvolvimento de programas com a fome zero. Por quê? Porque nós temos uma grande produção de alimento e nós temos um grande desperdício de alimento. É algo que me deixa muito triste. Eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus sou feliz, sou muito bem com a vida que tenho, que Deus me deu. Agradeço por tudo. Mas fico muito triste quando passo em determinados pontos. Isso aqui na cidade de Porto Velho hoje está se tornando rotina, observando pessoas catando restos de alimento nas lixeiras para sobreviver.
Quando eu fazia faculdade, faz anos, não vou nem dizer quando, mas fui lá nos anos 80, um dos primeiros artigos sobre esse homem que vive no lixão era o Homem Gabiru, foi na Universidade Federal do Pernambuco. Naquele momento, era algo estranho. Hoje não. Nós observamos muito isso. E o que é o Homem Gabiru? Esse homem que você encontra nos lixões. Isso é um problema social. O Enem trabalha isso? Trabalha. Dentro de sociologia, dentro da geografia. E essa exclusão social mundial é um problema. Porque ela traz revoltas. E no Brasil, nós somos um país que é uma minoria, tá? 10% da população brasileira tem 49% da riqueza nacional. Já foi até pior. Tá? Já foi até pior. Geralmente aparecem números que dizem assim, o Brasil está entre os países que têm a pior distribuição de renda do mundo. Por quê? Porque ele compara a países pobres que têm melhor distribuição de renda do que no Brasil. O capitalismo, ele gera um mundo desigual e combinado. Claro, isso é normal. Mas é um número muito gritante, gente. É um número muito gritante entre o poder aquisitivo de 10% e o 10% mais pobre. Os 10% mais ricos têm 49% da riqueza nacional. Os 10% mais pobres têm menos de 1% da riqueza nacional. Em quantidade de pessoas, é a mesma quantidade, 10% mais rico, 10% mais pobre. Isso, o IBGE, gera uma pirâmide chamada de classes sociais. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. E como é que você pode ver isso? As pessoas morando na rua, em viadutos, e na Constituição Brasileira, artigos 5 e 6, por sinal, meus queridos, se você quer fazer um ótimo texto, olha o artigo 5 e o artigo 6 da Constituição. Como ela é linda, eu estou falando do Brasil. Agora, olha os direitos humanos, tá? Mas vamos ficar no Brasil. Veja o artigo 5 e o artigo 6 da Constituição. Olhe na nossa Constituição. É só botar no Google, você vê lá. É tão lindo. A Constituição Brasileira de 88 foi chamada de Constituição Cidadã. Mas nós não vimos grandes avanços. Mas eu digo para vocês, a grande evolução ocorre através da educação. A educação transforma o ser humano. A educação transforma o social. Observem os problemas de exclusão social no Brasil estão relacionados com a qualidade de educação, muitas vezes, que é oferecido. Isso, se você oferece uma melhor educação, você vai resolver mais isso aí. E, claro, um outro problema socioeconômico, e aí entra com o meio ambiente no Brasil, é o desperdício. Quando você tem uma melhor consciência, você, meu querido jovem, pense nas próximas gerações. E quem são as próximas gerações? São seus filhos. São seus netos. Essas gerações precisam da sua participação para um Brasil melhor. Portanto, o Enem quer ver isso também de você. Nós estamos chegando ao final de mais um encontro. Eu espero que esta aula tenha sido bastante proveitosa para você, não apenas só para o Enem, mas para o seu crescimento como pessoa, para a análise das políticas públicas e privadas, de trazer para a realidade o que você conhece na sua região. Lembrando de que nós, da equipe de Geografia, estamos buscando a colaboração de vocês para aquelas imagens da paisagem linda e maravilhosa que tem na sua região. Nos envie
porque nas aulas de Geografia de Rondônia, nós estaremos mostrando as imagens de vocês, não só para o nosso estado, mas para o mundo, as nossas belezas. Muito obrigado e até a próxima, se o grande Criador do Universo nos permitir.